Você já percebeu, né, onde que caiu aqui o negócio? Olha, eu já sabia. Eu não sei se você reparou, Aguinaldo, quando tem eu e você, sempre cai em você, quando é só nós dois. Aliás, o Luiz Arthur Nogueira está parecendo um caminhão de gás. Passa semana sim, semana não. Muito bom, muito bom, muito bom. Luiz Arthur Nogueira novamente em palestras. Aliás, quantas palestras você fez hoje, Maurício? Hoje já fiz 6. 6. Estou perdendo para você, eu fiz só 3. Então tá bom, somando as duas dá 9, uma média de 4,5. É isso aí, a gente vai dividir o dinheiro também, o cachê, tá? Pode ser? Tá bom, tá bom. Maurício, hoje nós temos 2 pessoas fantásticas aqui no nosso Quatro em Pauta. Uma delas a gente vê ali na sua casa, né? Já que você gosta de ficar na casa do Luiz Arthur aí, peraí, eu já troquei. Aí. Na sua casa, quando você fica na casa do Luiz Arthur. E nós temos aqui em cima Gabi Lourenço. Uau! Hoje, de parede cor de laranja aqui. Seja bem-vinda novamente, Gabi. Cadê você? Opa, está aqui. Cadê você? Muito obrigada. E aqui do meu lado eu tenho a honra de apresentar a Maria Inês, a nossa youtuber. Maria Inês, obrigado por ter vindo ao Quatro em Pauta, Inês. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Oi, Gabi. Oi, Maurício. Oi, Maria Inês, seja bem-vinda. Gabi, que bom que você também está de volta. Gabi, que está fazendo um repeteco, né? Veio e voltou. Maria Inês, a primeira vez você está vindo como convidada junto com a Gabi, a primeira vez que o Quatro em Pauta tem 2 homens e 2 mulheres ao mesmo tempo. É uma honra, né? É uma honra. Eu achei que combinou, viu? Fantástico. Sim. E para você que está em casa, colabore aqui com o nosso Quatro em Pauta, mande seus comentários, convide seus amigos para acompanhar o programa toda quinta-feira, 18 horas, a estreia, quando você pode entrar no chat, dar a sua opinião, falar com a gente, interagir, mas se não for possível assistir na estreia, às 18 horas, assista a qualquer momento, porque no nosso YouTube está lá, youtube.com.br/programa 4 em Pauta. Bom, vamos para os assuntos da semana. Coloca na tela, Enzo. Diante desses assuntos da semana, o melhor que a gente tem que fazer agora é ir para o nosso primeiro quadro, Concordo e Discordo. Vamos lá. Concorda ou discorda aqui no nosso Quatro em Pauta de hoje? E os assuntos são assuntos polêmicos e bem interessantes. Eu espero que vocês que estão em casa aí, que estão no nosso chat também, manifestem suas opiniões e aproveite e convide seus amigos a acompanharem Quatro em Pauta aqui conosco. E no final do programa hoje eu tenho um convite para todos vocês, então fiquem até o final, tá bom? Opa, já aceitei. Vamos, Gabi, vamos, Marinês, se é convite eu tô dentro. Bora. É para balada, para aglomeração. Não, aí não, não é não. É um convite que você vai poder cumprir da sua casa, você vai poder aceitar e participar da sua casa, tá? Mas vamos lá, olha. Diante da atitude e do discurso do governador João Dória no domingo, para quem não lembra, o Enzo pode colocar na tela aí a foto, nós vamos encontrar João Dória, governador do estado de São Paulo, e o prefeito eleito de São Paulo, o Bruno Covas, comemorando a vitória, né? Numa aglomeração tremenda. E daí, no dia seguinte, o Dória convoca uma coletiva de imprensa e coloca o estado de São Paulo novamente na situação na zona amarela, é isso que se fala, né? É isso? É isso. Na posição amarela do Plano de São Paulo, né? Então, o estado inteiro recuou, ou seja, nós estávamos no verde e voltamos para o amarelo. E ele deu a seguinte explicação, de que vidas precisam ser salvas, que ele trabalha pela ciência
e que nós precisamos conter a pandemia. Houve uma repórter da CNN que questionou o governador, perguntando como que ele pode, né, ser levado a sério se no dia anterior ele estava numa aglomeração comemorando a vitória do prefeito de São Paulo. E ele respondeu que ele não estava comemorando, ele estava dando uma coletiva de imprensa e que são duas coisas completamente distintas. Então, diante disso, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu vou começar aqui com a Gabi Lourenço, eu gostaria de saber, Gabi, se ficou claro para você que as ações do governador são de interesse político, ou se você discorda dessa frase, e aí você manifesta a sua opinião. Por favor, Gabi. Bom, eu entendo que sim, que é de interesse político, com total, porque conforme foram acontecendo as eleições, não houve manifestação nenhuma, inclusive a questão do coronavírus até sumiu da mídia, né? Então foi uma coisa muito assim, parou de falar, então as pessoas podiam votar, podiam comemorar, podiam se aglomerar, e aí no dia seguinte houve já esse recuo. Então, no meu entender, no meu entendimento, realmente foi uma questão política, e com isso ele acaba prejudicando, né? Sobretudo nessa época do Natal, que é uma época em que as vendas crescem vertiginosamente, e aquelas pessoas que perderam no começo da pandemia poderiam estar recuperando agora, né? As vendas que não tiveram lá atrás. Então, eu vejo que essa atitude, além de ser uma atitude complicada, ela também acaba prejudicando o comércio de modo geral. Legal. Inês, faltou você colocar na tela a sua manifestação, você concorda com a Gabi, né? Maurício também concordou, você ganhou um 3-0, Gabi. E aí, quem que você quer que dê sequência aqui? Quem que você quer que fale depois de você? Pode ser o Maurício. Eita! Maurício, o que você acha? Legal, Gabi, legal. Vou falar então. Bom, vamos zerar a tela, todo mundo. Eu concordei com a Gabi, porque eu realmente acho que tem um lado político nisso, mas o que talvez eu não tenha concordado tanto, por isso que eu deixei o talvez ali muito tempo, é porque a Gabi deixou bastante claro na fala dela que, de repente, nesse momento, né, de próximo do Natal, vai prejudicar o comércio. Eu sei que vai, mas a gente precisa olhar mesmo para a ciência. Hoje os números eles estão muito próximos dos números que estavam em agosto, né? Quando você olha o número de pessoas contaminadas e tudo mais, que foi um dos piores períodos, né, da pandemia. Então, eu acho que pior do que não colocar São Paulo na fase amarela seria simplesmente manter São Paulo na fase verde, pensando o seguinte: nossa, se eu mudar agora para amarelo, vai ficar na cara que é política. Então, é melhor que tenha mudado, na minha visão, porque a gente está passando por essa situação, por esse momento. Infelizmente, está se desenhando uma curva para cima de novo. Hoje, eu fiz palestras aqui em várias empresas, inclusive em duas delas, a palestra começou com médicos, eles chamaram infectologistas em duas empresas para falar para as pessoas tomarem cuidado, porque talvez as pessoas não estejam vendo a gravidade da situação. É grave a situação, eu sei que muitas vezes a gente fica preocupado, a gente tem os comerciantes, mas a gente também tem que olhar para a vida, né? Não adianta nada a gente ter o comércio lá aberto e não tomar cuidado com esses detalhes. Aí vai vir aquela história que o desemprego mata, que a fome mata. Tá, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa, estou falando da saúde das pessoas, da integridade física. Então, houve politicagem? Houve. Mas a decisão de mudar para a fase amarela é acertada? Acertadíssima. Mudar para a fase amarela seja talvez um passo muito importante para não ter que mudar para a vermelha. Então, essa é a minha opinião. Nós temos aqui dois, um concorda, um discorda, e a Gabi agora vai, no geral, colocar lá na tela dela um concorda ou um discorda, no geral, se ela mais concorda ou menos concorda com a minha opinião. É só manifestar. No geral, ela concorda, então nós ficamos com dois concordes e um discorda. E então, como o Aguinaldo foi a pessoa discordante de mim, nós vamos zerar a tela e vamos ouvir o que o Aguinaldo tem para dizer sobre este assunto. Legal. Maurício, você viu que eu dei uma piscadinha para o concordo no final da sua fala, né? Você percebeu isso, não foi acidente, não. É porque eu concordo com você que talvez a gente tivesse mesmo que voltar para o amarelo. Só acho que deveria ter sido antes. E acho que não foi antes porque o governador estava esperando a eleição. Tenho certeza absoluta que se o candidato dele não tivesse ido para o segundo turno, ele teria voltado para a fase amarela antes.
tá? Antes. E mais do que isso, ficou realmente muito feio nós vermos o governador na véspera aglomerando, e no dia seguinte não pode. Aliás, o governador, que eu votei nele, inclusive, eu quero dizer que eu sou um crítico hoje do João Dória, não porque eu gosto ou deixo de gostar da figura ou do partido dele, mas sim pelas atitudes, independente de que partido ele as atitudes. Se ele tiver atitude positiva, eu vou elogiar, se não tiver, eu não vou. E o caso é que, para mim, ficou muito claro que ele age, sim, pela ciência política, mas não é uma ciência política para ajudar o Estado, e sim uma ciência política para ajudar a elegibilidade dele para 2022. É assim que ele está pensando, assim como ele pensou na eleição do Bruno Covas. Uma vez que, talvez se o prefeito eleito tivesse sido o adversário, a posição poderia ter sido outra também. Acho que o Dória deixou muito claro que votar pode, porque é de interesse do governo, ou do partido, ou do candidato, mas aglomerar em outros lugares não pode. E ele veio dizer depois para a repórter que ele não estava aglomerando ou fazendo festa, que ele estava dando uma coletiva de imprensa, mas estava lá todo mundo junto do mesmo jeito. Então, coletiva de imprensa para ele é trabalho. O meu trabalho, por exemplo, é palestra e eu não posso fazer, né? E acho até que faz sentido não poder, mas entendo que ele, como governador, deveria ser o primeiro cara a dar exemplo, coisa que ele não foi. Então, infelizmente, o nosso governador está perdendo a referência de líder por ele está confuso, ou seja, ele deixou de exercer a liderança que foi para isso que ele foi eleito, para ser governador. Bom, eu vejo que vocês três concordam comigo. A Inês não falou ainda, então eu vou pedir para vocês todos zerarem a tela para a gente ouvir a opinião da Inês. Nossa convidada. Eu entendo que a decisão do Dória foi eminentemente política. Eu entendo isso, e isso foi uma jogada na hora que foi interessante para o pensamento futuro dele. E eu concordo com o Aguinaldo que a gente não pode, nesse momento, dar um mau exemplo que ele deu. Mas eu vejo também as pessoas têm que ter as suas responsabilidades. Ele deu por uma questão política, né? É algo que ele fez, essa decisão de agora é a favor do povo, porque está sendo necessária, mas cada um também deveria ter o seu comportamento, como eu tive aqui, do meu afastamento, de fazer só as coisas muito necessárias. Eu concordo muito com o Aguinaldo com o péssimo exemplo que ele deu em relação ao aglomeramento final da comemoração, que mesmo que seja pela entrevista, era algo que poderia ser evitado, né? Mas concordo com todo mundo que a decisão foi política. Não que eu acho que política é uma ciência, né? E essa ciência ela vem dos gregos. Desde que não haja crime ou dolo, eu acho que a política feia, muito feia, ficou aqui conosco, brasileiros, em função de tudo isso que a gente viveu, que eu não preciso repetir aqui, né? E também cada um fazer uma parte melhor e talvez até exigir dele um outro tipo de comportamento em relação à comemoração, porque nós estamos nos restringindo até atividades profissionais necessárias em função de ter o cuidado com o todo mundo, com os outros, enquanto que ele ali, esse exemplo foi ruim, e a decisão foi realmente política. Muito bom. Parabéns a todos que opinaram. Acho que a gente evoluiu nesse tema, mas nós temos um outro assunto para debater hoje, um assunto muito interessante, inclusive, e que foi proposto por uma de nossas convidadas, né, Gabi? Foi você que propôs esse assunto aqui, eu quero trazer para a discussão de todos. E o assunto é o seguinte: o governo, ou melhor, o Congresso, tem duas propostas para colocar à disposição dos aposentados e pensionistas o 14º salário. Isso aconteceu pelo seguinte: o 13º salário, esse ano aqui, que normalmente é pago no final desse segundo semestre, ele foi antecipado. Exatamente, mas para o aposentado, acho que ele é pago, ele tem uma outra data, Inês, eu não tenho certeza. Se alguém souber, pode até definir aqui. Mas esse ano ele foi pago antecipadamente como uma forma de combate à crise econômica que se instalaria pós-pandemia.
tá? E a pandemia continua, ou seja, não houve ainda o pós-pandemia, o pós-quarentena, ou seja, como a crise permanece, agora o Congresso vai votar essa possibilidade de ter ou não o 14º salário. Porém, o ministro Paulo Guedes já está com esse projeto na mão, ele recebeu também de alguns deputados a possibilidade de colocar isso como decreto, ou seja, o próprio presidente poderia assinar como decreto a liberação do 14º salário, ainda que não votado no Congresso. Então, a minha pergunta é, você acredita que isso realmente pode ajudar na retomada da economia? O 14º salário é uma boa alternativa para a retomada da economia? Vamos começar com a Inês? Olha, eu vejo a dívida pública nossa, ela é muito explosiva. Atualmente, nós estamos comprometendo 92% do PIB. Essa conta vai ficar muito cara depois. Eu, Inês, gostaria muito de receber esse 14º como aposentada que eu estou, mas eu não vejo isso para o Brasil como sendo algo que vá contribuir lá na frente. Em algum momento isso vai estourar. Eu não acho que a gente tenha nenhuma condição de trazer nenhum outro benefício, infelizmente. Talvez uma contenção de gastos da própria população, e isso daí não quero envolver alimentação, mas eu quero envolver, mesmo que a economia esteja precisando de uma injeção, eu acho que a conta vai ficar muito cara depois. A gente não tem condições para isso. Muito bom. Você vê que você teve 3 discordes agora, hein, Inês? Ganhou 3-0 contra aí. Não, vamos lá, me façam mudar de ideia, porque eu gostaria muito desse 14º aí. Demais. E o ponto é que dele mesmo. Você pode ser a única correta também, pode ser que todos nós estejamos errados, né? Então, o fato de perder por 3-0 não é uma derrota, né? Mas é importante a gente ver, a gente ultrapassou 92% em relação ao PIB, gente. Isso é contado, é algo programado de explodir. Tá legal. Você quer que quem de nós 3 responda para você logo em seguida? Bom, eu vou usar você, Aguinaldo. Tá bom. Então, vamos todo mundo zerar a tela, tá? Inclusive o Aguinaldo, que geralmente esquece. Mas o importante é assim, eu concordo muito com você, inclusive esses dias atrás, o Luiz Arthur Nogueira, que é nosso colega aqui de Quatro em Pauta, que é economista, que é especialista na área, escreveu um artigo onde ele diz exatamente isso que você falou, Inês, que o aumento das contas públicas pode gerar um problema grave, né? Só para o nosso internauta entender, quando o governo ele estoura as contas públicas, como é que ele faz para pagar essas contas? Ele, de duas uma, maneira antiga, ele emitia papel, moeda. Ele ia lá na Casa Moeda, rodava um monte de nota de R$200, colocava dinheiro físico no mercado e com esse dinheiro físico ele pagava as contas. O que isso gerava? Inflação, porque desvalorizava a moeda. Aquela nota de R$200, na realidade, ela deixava de valer o 200, né? Ela perdia valor. Então, isso gera inflação, e quando gera inflação, a gente perde o controle da economia. A segunda maneira é emitir papel, né? Emitir títulos públicos, que dá o mesmo efeito. É a maneira moderna de emitir dinheiro. Por outro lado, se todo mundo guardar dinheiro e se não houver uma ação do governo para colocar dinheiro no mercado, a economia vai entrar em recessão. E entre inflação e recessão, eu entendo que a recessão é pior do que a inflação. Então, eu sou a favor do 14º salário. Eu acredito que esse momento necessita de colocar dinheiro no mercado. Então, essa é a minha posição. Eu tive 2 concordos e a Inês provavelmente vai discordar de mim, porque ela falou antes, né? Não, é que é uma reflexão que eu achei muito válida. Uhum. Como eu sou uma pessoa muito econômica, muito pautada no meu orçamento pessoal, eu vou, né, com tudo que a gente já teve de grandes aumentos aí, eu sempre procuro não estourar. E toda vez que você fala em estourar economia e valor e não programar a educação das pessoas para um controle, né? Porque eu não vou falar de bens essenciais, pelo amor de Deus, que isso é vida, né? E a gente não pode comparar até dentro do nosso modelo. Mas eu ainda entendo que você receber um dinheiro a mais para gastar em quê? E o que você vai gerar da economia, né? Prefiro mais
que a economia segure os preços, principalmente de alimentos, que eu acho que é fundamental, entre outros bens essenciais, do que a gente tenha mais dinheiro até para renovar outras coisas, né? Não sei se você entende. Sim, eu preciso só que você coloque aqui na tela se você concordou ou discordou de mim, para eu saber se eu ganhei um 3-0, um 2-1. Eu vou Da minha discordar, porque eu parto para a economia. Tá bom. Então vamos lá, já que eu ganhei um 2-1, a Gabi concordou comigo e o Maurício também, eu vou deixar a Gabi falar primeiro agora. Diga, Gabi, por que você concordou comigo? Vamos lá, eu entendo que, eu até concordo com os pontos, né, levantados pela Inês, levantados por você, Agnaldo, sobre inflação e tudo mais. Só que eu entendo também que nós pagamos um dos impostos mais altos do planeta e a população ela não vê retorno em relação a isso. Então, eu entendo que, para fechar a conta, é necessário tirar de algum lugar dos excessos. Então, eu entendo que o pagamento desse 14º salário, talvez as pessoas pensem assim, olha, não é possível pagar o 14º salário porque uma hora essa bolha vai estourar, certo? Só que, por outro lado, eu entendo que há uma discrepância muito grande em alguns pontos, não vou falar aqui para não me alongar muito, mas há uma discrepância em alguns pontos e por isso eu entendo que há, sim, condições de pagar, de bancar e fazer com que essa conta feche. Se a gente comprar 500 ml de água, a gente está pagando imposto. Então, tudo é tributo, e às vezes tem alguns tributos até que é tributo em cima de tributo. Então, assim, eu entendo que a população ela não sabe quanto, em relação às contas públicas, a população não tem noção de quanto ela paga de impostos, os políticos escondem isso, e por conta desses fatores, eu entendo que muitos benefícios que eles têm, muitas mordomias que precisam ser cortadas, né? E eu acredito que sobraria sim dinheiro, que dá muito bem para pagar sim para os aposentados, até porque, primeiro, tem muitos aposentados vivendo só com esse salário, só com essa aposentadoria, e hoje o 13º, que seria uma ajuda, no final do ano eles não vão ter. Então, muitas pessoas dependem dos aposentados também. Por exemplo, tem aposentado que vive a aposentada, né, a avó, e mais 4 ou 5 netos, ou filhos, e que dependem desse dinheiro. Então, essa é uma forma também de ajudar essas famílias, né? E sem contar que eu ouvi, até, não lembro onde que eu vi, que eles eram favoráveis até a entrada do dinheiro na economia, porque seria uma forma, inclusive, de voltar, da volta dos impostos. Porque, por exemplo, se as pessoas vão gastar, vão comprar, e automaticamente, ao gastarem esse dinheiro no comércio, por exemplo, é uma forma do imposto acabar retornando. Então, eu vejo que é só benefício, né, com essa injeção de dinheiro na economia. Ok. Maurício, falta você falar. Depois eu até só dou aquela finalizadinha, se vocês me permitirem, por que eu mudei aqui do concordo para o discordo no momento que você falou dos impostos. Tá? Vamos zerar as telas? Você quer falar agora para não perder o link? Posso falar agora? Porque daí você finaliza. Mas é só o seguinte, não faz sentido o governo liberar dinheiro para o aposentado para que o aposentado pague parte daquele dinheiro liberado de volta como imposto. É uma conta que seria o inverso, né? Então, isso isso não faz sentido. Não só com essa finalidade, né? Sim. Uma das finalidades é que, no final das contas, parte desse dinheiro acabaria retornando. Não que ele vai liberar com essa finalidade, mas parte desse dinheiro acabaria retornando. Mas isso não melhora as contas do governo, isso melhora a economia. A economia, sim, tá? A economia, sim, por quê? Porque esse dinheiro injetado no mercado, ele faz girar a economia, consequentemente pode fazer com que empresas se mantenham vivas ou até alguns setores cresçam, como, por exemplo, o imobiliário, que a gente falou em alguns programas atrás, e, consequentemente, isso gera emprego ao invés de acabar com empregos. Né? Então, é só isso. Eu quis consertar minha fala, que senão ia aparecer uma das ideias do Boulos. Né? Tá, não, mas não foi. Não foi.
Não foi. Nós entendemos perfeitamente o que você quis dizer, mas eu só quis alinhar isso aí para ficar claro que não por esse ponto, tá? Por que eu discordei? Você falou Maurício. você falou do bônus, o pessoal está achando que você invadiu o meu quadradinho aí, hein? Esse quadradinho eu cedi para você, você não invadiu, não. Agora eu entendi por que a Gabi está na casa do Maurício. Agora, Maurício, queria te perguntar, por que você está na casa do Luiz? Porque eu também invadi a casa dele. Eu gosto dessa cadeira do Luiz aqui, é boa. É boa. Tá bom. Vai lá, Maurício. Vamos lá. Olha só, gente, em qualquer outra situação, eu daria vários concordos e aplausos para a Inês, por exemplo, que o argumento dela, para mim, é muito verdadeiro e muito válido. Por que eu coloquei um discordo? Porque eu acho que nós estamos vendo um momento, né, totalmente atípico, onde a lógica comum não pode fazer muito sentido. Porque nós estamos vendo um momento de pandemia, nós estamos vendo um momento em que as pessoas não têm outras alternativas, e eu acho que o nosso governo federal ele falhou em diversas oportunidades. Ele falhou no momento em que ele negou que essa pandemia existisse, depois no momento em que ele negou que ele negou. O governo federal falhou no momento em que deveria dar suporte para o pequeno empresário, colocou uma linha de crédito para o comerciante, em que o comerciante tinha que provar que ele tinha bem suficiente para pagar aquela linha de crédito. Ou seja, se ele tem tudo isso, ele vendia os bens, não precisava nem dessa linha. Então, essa linha de crédito não chegou na mão de ninguém de verdade, entendeu? As pessoas que realmente precisavam não sabem na mão de quem chegou. Eu conheço pessoas que disseram assim, eu não precisava desse dinheiro, mas eu peguei porque a taxa era baixa, era melhor eu me garantir. E gente fechando a porta enquanto isso. Esse é o tipo de política que esse governo colocou, fingindo, né, que está fazendo tudo. E uma visão extremamente negacionista. Os dois países que mais sofreram com a Covid, o Brasil e os Estados Unidos, são os dois países que têm líderes negacionistas, né? Isso está muito evidente. Então, eu sinto muito, tem que se pagar essa conta sim, porque quem vai sofrer no final, eu sei que a população, Inês, está muito claro que é a gente que paga essa conta no final, eu sei disso, mas o governo também tem que fazer a sua parte agora e deixar as pessoas comerem, deixar a economia girar, não pode simplesmente, né, dizer assim, então não vamos fazer. Então eu sou a favor desse 14º, eu sou a favor disso, sabendo que vai estourar em algum momento, mas, infelizmente, é melhor estourar um pouco lá na frente do que estourar na mão de agora de pessoas que não podem. Na verdade, esse 14º é uma outra coisa, né? Na verdade, o 14º ele é o 13º, e aquela ajuda que foi a antecipação do 13º foi uma ajuda para os aposentados. É assim que deveria ser visto, porque muita gente desempregada recebeu R$600, e fez bem, precisava disso, R$600 não é para nada, né? Mas não foi uma ajuda lá atrás, então também é uma ajuda para o aposentado. Então eu acho justo que seja pago agora sim, sabendo que vai haver como estourar lá na frente, mas isso sirva de lição, que nós sejamos mais realistas e menos negacionistas, que quem está ali na frente de um governo como esse não vá na frente de todo mundo, na frente da televisão, dizer que é uma gripezinha e depois falar, eu nunca disse que é uma gripezinha, sendo que isso está gravado. Eu não confio em quem mente uma vez, e quem mente duas, pior ainda. Então, o problema é o nosso negacionismo, na minha visão. Temos dois concordo, e agora a Maria Inês ficou ali sem nada. Não, eu coloco. Eu concordo com você, sim. E, assim, o que é muito complicado é da gente falar de um governo tão desorientado como esse. E que esta conta lá na frente, ela é uma conta muito perigosa. Sim. E que muita gente, vários que aproveitaram esse benefício de 600 e depois R$300, não eram as pessoas que mais precisavam. E muitos ficaram de fora. Então, esse é o perigo, a gente se arriscar uma conta tão grande lá e ter, como você citou aí, os casos de pessoas que já que estava disponível aproveitaram. Então, nós não temos essa capacidade de organização de distribuição para quem realmente precisa. E esse é um grande perigo, porque essa conta vai ser muito cara. Nós já estamos realmente num momento de atenção máxima. Eu particularmente, eu vejo o Guedes, ele só está emprestando o nome, porque ele não está conseguindo fazer nada. Ele está ali. Entendeu? Então, isso é algo que a gente vai, de repente, ser muito pior lá na frente. Não é só empurrar com a barriga, é não ter administração correta da necessidade para isso. Esse é o perigo. É aí que eu entendo como perigo. Concordo plenamente. A conta vai chegar de qualquer forma, né, gente?
porque por conta desses 600, depois 300, agora um adiantamento do 13º, agora a possibilidade do 14º, quer dizer, a nossa conta que eu digo, a conta da população, ela já está alta, porque de qualquer forma, nós é que vamos pagar. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí a gente já se manifestou aqui, contra, a favor, e agora a gente... Aguinaldo, para a gente bater uma tela aqui, isso é consequência dos desmandos de governantes que não se unem para resolver o problema da população. Um fica defendendo que melhor é o que São Paulo faz, o outro é o que a federação faz. E resultado, a população que se dane. Esses são os políticos que nós escolhemos para colocar lá. Nós escolhemos. E a gente fica sem referência, né? Eu acho que o grande problema do Brasil hoje é a falta de referência, porque a política é uma coisa boa se for bem feita, né? Só que é através da política que a gente tem a referência do que fazer. E hoje a gente não tem. A gente só tem referência do que não faz. Mas vamos para o nosso próximo quadro, que senão esse é um assunto que dá tanta polêmica que a gente pode ficar um programa inteiro falando só disso, né? E, pessoal, preparados então para responderem as perguntas do sim ou não? Vamos para o nosso sim ou não? Sim ou não aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. Eu já vou começar aqui pedindo para o meu parceiro aqui de cima, para o Maurício Lousada, o invasor, que, por favor, faça uma pergunta para o nosso quadro sim ou não, Maurício. Legal, vou perguntar para a minha querida Gabi aqui, feliz de ter a presença dela de novo. Aliás, antes de a gente continuar, é importante dizer que o Luiz Arthur Nogueira, quando ele disse que não poderia vir, ele manifestou, ele falou, diga para a Gabi que ela é a minha convidada, que eu quero que ela sente no meu lugar. Então, muito legal isso, né, Gabi? Então, a pergunta para você é a seguinte, Gabi, na sua opinião, Gabi, e na nossa também, que nós vamos manifestar o sim ou não, aliás, você vai ser a última a colocar, nós vamos colocar primeiro, nós estamos vivendo em um mundo mais consciente e inclusivo? Então, vamos lá, respondendo todos nós sim ou não. Estamos vivendo em um mundo mais consciente e inclusivo? Pode colocar na tela sim ou não. E agora, Gabi, põe a opinião dela e responde. Pessoal, veja só. Em primeiro lugar, eu já queria deixar um abraço aqui para o Luiz Arthur Nogueira, porque está aqui substituindo, né, como uma indicada dele, é sensacional. Espero estar a contento. E, olha, consciente, eu acredito plenamente. Nós estamos cada vez mais conscientes, a população está cada vez mais consciente. Agora, inclusivo, a inclusão ainda falta muito para chegar. Mas eu coloquei sim, mas eu só queria deixar esse adendo, né? Então, veja, a consciência, ela parte conforme as gerações, elas vão mudando, elas vão crescendo. Então, hoje nós temos, por exemplo, adolescentes que tem na escola, por exemplo, um colega que é portador de necessidades especiais ou ele é gay. E aí, de repente, esse mesmo adolescente chega em casa e pega o pai emitindo uma opinião preconceituosa. Então, imediatamente ele fala, pai, peraí, isso daí é preconceito, você não pode falar isso. Então, hoje, existe essa consciência dessa geração já, e principalmente até vergonha. Pai, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso você falar isso. Então, e aí os filhos dessa nova geração eles vão chegar praticamente isentos de preconceito, porque tudo vai ser muito natural. A homossexualidade vai ser natural, essa questão da cor vai ser natural, o portador de necessidades especiais ele vai se sentir mais acolhido, então vai ser algo muito natural. Agora, hoje, nós ainda não alcançamos essa inclusão da forma como deveria ser. Rapidamente eu vou citar um exemplo que eu achei assim. Teve uma época em que falava-se muito do portador de necessidades especiais. Eu não sei precisar o ano, mas faz um tempinho já isso. E aí, todos os estabelecimentos comerciais tinham que ter ali uma rampa de acesso e tal, e isso estava muito, muito evidente. E aí, eu ia nas cidades e eu via algumas lojas, por exemplo, com aquela rampa, porque eles não tinham como fazer um acesso ali de uma outra maneira. Só que eles colocavam na porta a seguinte frase, solicite a rampa. Aí eu penso da seguinte forma, vai um cadeirante e ele, de repente, está sozinho, ele já tem aquele constrangimento e muitas vezes ele não se sente acolhido nos lugares e ele chega na porta da loja e vai gritar, oi, a rampa, por favor. Então, quer dizer, não dá. Então, eu vejo que essa inclusão, eu estou citando exclusivamente aqui o portador de necessidades especiais,
mas é de uma forma geral, tá? Todas as inclusões que precisam ser feitas, ainda falta muito. Muito bom, Gabi. Vou fazer eu aqui uma pergunta, então, para o Maurício. Vou pedir para todo mundo zerar a tela, tirando o sim ou o não da tela, voltando na tela do 4 em Pauta. Maurício, eu preparei essa pergunta aqui para você. Ontem nós estivemos pessoalmente, né? Juntos. Peraí, volta, Gabi. Isso. E eu me inspirei aqui em ver seu trabalho lá. Eu queria te perguntar o seguinte: você hoje acredita que as CIPATs, que são as Semanas Internas de Proteção ao Trabalho, né, ao trabalhador, né, a acidentes de trabalho, se elas realmente mudam o comportamento de um trabalhador, se aquela semana faz com que o trabalhador trabalhe diferente? Sim ou não, gente? Maurício é o último a colocar. Agora vocês vão tomar um susto. Não. Opa! Uia! Você preparou isso aí, né, Maurício? Não, na verdade, é porque a pergunta ela é muito direcionada. Se uma CIPAT muda o comportamento do trabalhador, né? A CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, e ela é um dispositivo legal previsto numa norma regulamentar, as empresas têm que fazer, e as empresas fazem. Mas a CIPAT em si, ela não muda o comportamento. Ela pode ser um instrumento junto com outros instrumentos que devem ser aplicados ao longo de um período, ao longo de toda a existência da empresa para mudar esse comportamento. Se você tem durante 53 semanas no ano uma empresa que exige a pressão do colaborador por resultado, eles têm que entregar a qualquer custo, e aí você chega numa CIPAT em uma semana e fala que segurança é a coisa mais importante, que ele tem que mudar o comportamento dele, não é nessa CIPAT que ele vai mudar o comportamento. O que nós precisamos mudar é o comportamento da empresa que olha para a segurança do jeito errado. Então, a CIPAT é um instrumento de extrema importância e ela vai ajudar na mudança de comportamento, sobretudo nas empresas que já têm essa orientação. E mais do que isso, ela servirá como um suporte forte para as empresas que já fazem um programa de comportamento, de mudança comportamental. A ideia de que uma semana por si só muda o comportamento de uma pessoa não vai funcionar. Por quê? Porque senão a gente mudaria o comportamento das pessoas no trânsito, fazendo uma semana de conscientização do trânsito já mudaria, né? Então, é preciso muito mais do que uma semana. Então, a semana não tem o seu valor? Lógico que tem. Tem empresas, inclusive, que fazem a semana da CIPAT só para cumprir tabela, tira umas fotos lá, põe o palestrante que faz gratuito e cumpre tabela. Isso vai mudar o comportamento do trabalhador? Não vai. Então, a coisa mais importante que tem, na minha visão, é você ter uma orientação da empresa para o comportamento. Fazer as pessoas entenderem que, por exemplo, segurança não está acima que produção não está acima da segurança, entender que no dia a dia ela pode fazer escolhas seguras, que ela pode exercer o direito de recusar o trabalho se ela não se sentir segura e não vai ser punida por isso, de valorizar o comportamento positivo das pessoas e não só punir as pessoas que fazem o que é errado. Isso muda comportamento. Uma semana sozinha não muda, mas ela é importante e faz sim o seu papel, né, no sentido de levar informações no dia a dia. E por último, só para concluir, muitas empresas têm procurado palestrantes que fazem palestra de graça nesse evento. E quando uma empresa procura alguém que faz de graça, eu falo o seguinte: no valor que ela quer pagar para o palestrante, ela está revelando o valor que a segurança tem para ela. Você quer pagar zero para o palestrante? Para você, segurança tem valor zero também. Essas coisas estão relacionadas. Eu agradeço muito a Maria Inês, que acabou mudando aqui a opinião dela frente aos meus argumentos e continua aqui com o não. Nós dois estamos nessa mesma visão. Dentro dos seus argumentos, eu tenho certeza que eu e a Gabi, a gente mudaria para o não também. A questão é só uma interpretação da pergunta, né? Mas você está coberto aí de razão. Eu queria te fazer uma pergunta, Maurício. Você acha que daria, que na realidade a gente precisaria fazer também aí uma AIPAT, né? Um ano interno de proteção ao acidente de trabalho para os gestores, só gestor? Na verdade, sabe que a mudança de comportamento na segurança ela está mais fortemente associada ao planejamento estratégico e tático da empresa. Se lá em cima, nos altos níveis, na estratégia da empresa, no planejamento tático, a segurança não for colocado como algo primordial, você nunca vai ter isso lá no operacional. Então, na verdade, não é um programa de mudança pontual, é preciso mudar a cultura. Mudar a cultura para a segurança. Mudando a cultura para a segurança, a gente muda o comportamento. A gente nunca vai ter uma pessoa com comportamento X dentro de uma cultura Y.
Então, a gente precisa mudar a cultura da empresa. Isso começa numa mudança de cultura que não vem num programa de um ano, de um mês, vem na necessidade e na vontade da empresa de querer mudar. Muito bom, muito bom. Parabéns, Maurício. Eu também vou mudar para o não aqui, dentro desse contexto que você colocou aqui. Não tem como não concordar. Aliás, brilhante tua posição. Maurício, eu vou tomar aqui a liberdade de fazer agora uma outra pergunta. Eu vou perguntar para Inês, que está aqui do meu lado. Inês, que você zere a sua tela junto com todo mundo. Eu zero, porque eu sou um cara assim que eu sou diferente, né? Inês, eu te conheci acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, quando você gentilmente me concedeu uma entrevista lá no Café Corporativo e você foi muito feliz. E para te fazer essa pergunta, eu fui rever aquela entrevista, tá? Nossa, segunda-feira agora eu estava assistindo novamente a sua entrevista, ela é muito boa, por sinal. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. A mulher, na carreira profissional, ela já atingiu o ápice da sua posição no mercado? A mulher já atingiu o ápice da carreira profissional, Inês? Com certeza. Peraí, não responde ainda. Vamos pôr na tela. Gabi? Com certeza, não. Com certeza, não. A gente Põe na tela para a gente, então, para ficar graficamente bonitinho aqui, Inês, por favor. Ou não? E aí a gente espera a sua dissertação. Com certeza temos muito para evoluir ainda, né? A capacidade não foi atingida. Historicamente, nós temos muitos poucos cargos mais expressivos, mais CEOs, mais de liderança. Você sabe que entre 10% e 15%, isso daí no mundo, olha que pouca participação. Isso realmente são muito poucas mulheres CEO pelo mundo. Mas tem uma coisa, os países que mais trazem a mulher para esses cargos de lideranças importantes, a gente tem, olha, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e os países nórdicos, por incrível que pareça. Aí a gente está falando da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, da Noruega, a Suécia. Esses são os países que mais trazem mulheres para cargos mais de CEO. E uma coisa muito específica dos Estados Unidos, que eu acho isso muito interessante de colocar, é que as mulheres dominam na área da defesa. A área da defesa são geridas por mulheres. Mulheres que você está falando, que estão cuidando da parte submarinos, de aviões, de porta-aviões, de armas. A parte de TI, a tecnologia avançada, está muito a cargo de mulheres. E isso, eu acho que vem a ser um reconhecimento das empresas mais maduras em relação que elas identificam o perfil cognitivo e comportamental das mulheres. Eu não sou feminista, não tenho aqui nada para diminuir dos homens, mas eu acho que a gente veio de muita opressão, de muitos anos de opressão. Eu acho que a parte da religião também diminuiu muito a capacidade da mulher ou a posição feminina, tem muito a ver com isso, tanto todas essas reviravoltas que aconteceram, e a gente tem alguns marcos, né? E se eu puder falar como eu interpreto, eu acho que o advento da pílula anticoncepcional é um marco para a mulher, porque ela passou a gerir o seu próprio corpo e, assim, a tomar as suas decisões. E você não tem mais do que 20 anos que as mulheres não dependiam de ter filhos para sentir-se plenas, porque antes, se não tivesse filho, estava fadada a não ter uma vida plena, que coisa que hoje em dia não é bem assim. Então, eu acho que esse fator de trazer a opção feminina, mas eu quero trazer o homem também, que o homem hoje é muito participativo. Não só como pai, como donos de casa também. Eu acho que não estou nem falando de homens gourmets que vão lá para cozinhar. Não, estou falando do dia a dia. A divisão das tarefas, ela hoje é muito mais dividida. Então, você consegue ter mais espaço para a mulher ser, né? E você vê grandes profissionais, CEOs importantes, que fazem uma janela na vida delas porque escolheram ter filho. Mas elas têm outras oportunidades na área da educação, desses homens que estão para dentro de casa por prazer.
né? Fora algumas outras opções externas, eu acho que isso é muito importante da gente citar. E esse caminho, né? Essa coisa, esse lado feminino importante de você ser... olha, eu não sou feminista mesmo, né? Mas eu acho que a mulher tem essa coisa mais psicológica, então ela toma decisões de uma maneira, ela aguenta até mais pressão, porque a gente tem várias partes, né? Então, eu acho sim que a mulher, ela não está no seu ápice profissional, ela tem muito espaço, né? E as mulheres mais assim, não só mulheres, homens também, hoje se investir na capacitação, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que a gente não tem uma realidade talvez aqui no Brasil, mas a capacitação vai trazer mulheres que hoje estão de 30, 35, 40 anos, a terem um ápice profissional mais para frente, com certeza. E eu não vou deixar de falar dos super ages, né? Não só as mulheres, mas os homens também, na idade, vai aí, o presidente americano eleito aos 78 anos, em pleno 80 anos, ele está gerindo essa potência, né? Vai estar lá administrando. Então, acho que o futuro ele é muito promissor. E a idade não é limite para mais nada, mas a gente vai melhorar muito, porque o espaço tem para todo mundo. Calei, muda a palavra. Muito bom, Inês, parabéns. Muito bom. Maurício, passar para você aí. Acho que você deve ter preparado alguma coisa. Aqui agora é para você, né, Aguinaldo? Essa onda de home office, nem sei se vamos zerar a tela, né? Nossa, nenhuma contestação. Nenhuma, foi todo mundo de acordo. Não tem como contestar uma especialista com tanta propriedade quanto você, né? Obrigada. Fala com tanta propriedade. Ser os super ages da vida, né? Eu me sinto um anão para poder falar sobre isso. Realmente, é o seu argumento fantástico. Vamos zerar a tela para eu poder fazer a pergunta aqui, então, para o Aguinaldo. Vamos lá. Zerando a tela, por favor, Maria Inês. Opa, sorry. Vamos lá. Aguinaldo, eu pergunto, o home office veio para ficar, sim ou não? Vamos responder nós primeiro e o Aguinaldo é o último. O home office veio para ficar, sim ou não? Eu tenho muita dificuldade de responder só essa. Sim ou não, tá? Só sim ou não. Eu também colocaria um talvez, se eu pudesse, viu? Juro para você, Maria Inês, mas não pode. Ou é sim ou é não. Então, eu vou colocar esse aqui, mas... Enfim, por eliminação. Brincadeira. Veio para ficar, mas na realidade não foi em função da pandemia, não. As crises, elas chegam para antecipar as tendências. A crise, o que ela faz? Ela antecipa a tendência, porque quando chega um momento como esse que nós vivemos, onde tudo mudou de repente, o cidadão ele vai buscar soluções que, na maioria das vezes, ele já tinha meio engatilhado, só que ele tinha medo de usar. Então, já diversas empresas já faziam home office, outras empresas faziam home office em dias alternados, né, 1, 2 dias por semana. Com a pandemia, tiveram que fazer isso de uma hora para outra, algumas não tinham estrutura. Por exemplo, existem empresas que têm aí 1.000 colaboradores num determinado local, numa determinada planta, e quando colocaram todo mundo em home office, e foi possível, né? Os comerciantes locais, aqueles comerciantes dos arredores, eles tiveram muita dificuldade. Imagina, restaurantes, estacionamentos e assim por diante, né? Então, o problema do home office não é só aquele problema da empresa em si, e sim de toda a comunidade que está em volta. Por outro lado, a população ela vai se adaptando, né? Então, isso é importante. Hoje, numa cidade como São Paulo, o home office é importante em função do trânsito, mas não 100%. Por exemplo, se a gente conseguir evoluir 20% das pessoas que pós-pandemia elas permaneçam trabalhando em casa, que antes elas iam para um local e agora elas passem a trabalhar das próprias casas, o que a gente ganha com isso? A gente ganha em trânsito, diminuição de acidentes, menos pessoas na rua, sabe? A gente consegue fazer com que essas pessoas possam trabalhar mesmo que elas morem longe da empresa, então as pessoas podem ter mais qualidade de vida, morarem, por exemplo, na zona rural, numa chácara, em cidades vizinhas. Uma cidade como São Paulo, como Campinas, por exemplo, são cidades
onde morar lá no centro é muito complicado, morar perto do centro é muito complicado. Então, o sujeito ele tem uma qualidade de vida maior morando. Quando eu falo de periferia, eu não estou nem falando de bairros desestruturados. Essa palavra hoje ela é mal usada aqui no nosso Brasil, no nosso português. Periferia significa uma zona periférica, que às vezes é boa, bem estruturada. Então, o cara pode morar ali e trabalhar numa grande empresa, ir para a empresa uma vez por semana. Então, na realidade, isso já era uma tendência e vai continuar acontecendo, e a pandemia trouxe isso como uma aceleração. Agora, isso não quer dizer que todas as empresas vão poder fazer, nem todas as atividades. Por isso que eu falei que se 20% das empresas conseguirem, ou 20% das pessoas puderem ficar definitivamente em home office, isso é um ganho para todo mundo, vocês não tenham dúvida disso. Eu só posso falar uma coisa rapidinho, embora eu tenha concordado com você, eu teria direito à réplica se eu falasse não, mas eu tenho uma discordância com você no que diz respeito a ficar em home office. Eu acho que o home office ele vai existir parcialmente. Eu não acredito em profissionais que vão ficar exclusivamente em home office. Assim, esse profissional você não vai trabalhar em home office. Isso eu não acredito. Eu acho que parcialmente vai acontecer, porque a interação humana faz parte do ato de trabalhar. Concordo. Porque Sim. O próximo home office ele tem várias vertentes, né? Às vezes a pessoa ela não tem uma estrutura para isso, né? Dentro da própria casa, e já outros profissionais já possuem. Então eu vejo também que depende um pouco, né? É por isso que eu falo em 20%. Desculpa, pode falar, Inês. Eu acredito que a gente vai ter um ganho marginal, não estrutural. Entendeu? Acho que isso realmente é não como uma atividade fim. Eu, inclusive, sempre fui uma pessoa que trabalhei home office, né? Então, eu vejo 3 estágios: só trabalhar home, trabalhar parcialmente home em empresa e trabalhar em empresa. Mas eu acho que nós somos seres sociais, isso é alguma coisa que faz muita falta. E tem algumas necessidades que não se substituem. Por exemplo, hoje você tem uma agilidade muito maior em relação a uma movimentação de contratos e afins que conseguimos resolver home, que nunca foi possível isso. Então, manda o motoboy, vai lá, reconhece firma, tem alguns facilitadores. Por outro lado, você já tem ideia de quantas carteiras de motorista vencida estão no ar? Porque você não tem como resolver de outra maneira. Então, isso não tem, é uma coisa estrutural que não tem como mudar, que não seja da forma convencional. Então, eu concordo que tem ganho, sim, e que algumas coisas a gente pode adaptar para melhor, pode destravar cidades, ruas, marginais aí, porque pode ter uma movimentação diferente, uma enorme economia em instalações de escritórios e afins, né? E muita coisa que você pode resolver online, mas, por outro lado, foi muito impositivo e teve muito atrito em relação a isso, né? O número de divórcios aumentou terrivelmente, você sabe disso também, né? Sim, mas é por isso que eu falo em 20%, que obviamente Mas você fala 20% das pessoas em home office? Não, 20% assim, das cadeiras. Atividades. Desculpe. Tá, mas Não é nem das atividades, das pessoas, mas eu digo assim, a pessoa ela pode trabalhar em diversos estágios. Por exemplo, tem aquela pessoa que vai trabalhar 100% em home office. Quem é esse cara? É um cara que trabalha sozinho, que ele mesmo dentro da empresa ele já tende a estar mais isolado, ele é um cargo de concentração, sabe? Ele é um cargo de criação. Existe aquela pessoa que vai trabalhar home 4 dias por semana, mas ela precisa ir para a empresa. Por que ela tem que ir esse dia para a empresa? Justamente para poder ter esse contato com o resto da equipe. Mas só que no dia que ela tiver home, no outro dia é o dia que ela vai para a empresa. Você entende? E as empresas hoje, elas estão inclusive desenvolvendo aplicativos onde o sujeito, pelo próprio celular dele, ele entra no aplicativo, ele vai saber qual é o dia que ele tem que ir para a empresa na semana que vem, porque isso é adequado de acordo com eventos que podem existir. Segunda situação, ele sabe aonde ele vai sentar. Por exemplo, a empresa tem 1.000 pessoas que trabalham naquela sede, mas ela faz um esquema para que dessas 1.000 pessoas ela só receba 400 por dia, porque algumas pessoas elas têm que ir todo dia, outras pessoas vão 3 dias por semana e tem aquele sujeito que vai uma vez por semana só. Como que esse cara faz? Todos os dias, na hora que ele chega na empresa, ou no dia anterior, ele entra no aplicativo dele, dá um clique e ele vai saber qual é a posição que ele vai sentar. Sabe, que nem vaga de shopping, A3, F12, ele sabe qual é o lugar que ele vai sentar, o próprio aplicativo faz, de maneira com que ele não esteja
todos os dias ao lado da mesma pessoa, isso diminui fofoca, de maneira com que ele esteja adequadamente próximo das outras pessoas que lhe competem. E um detalhe, liderança precisa ir mais vezes para a empresa, porque a liderança também é tipo da galinha que tem que estar com os pitinhos embaixo da asa. Sabe que eu atendo uma empresa que ela tem uma tendência meio contrária a essa do mapeamento. Eu atendo uma empresa que não tem lugar. A pessoa chega e senta em qualquer lugar. Ninguém tem mesa. Primeiro. Londres está assim. Você chega primeiro no seu trabalho no banco, você tem onde sentar. Os últimos já não tem mesa nem cadeira. Mas uma mesa, né? Mas eu acho que é interessante esse negócio de você mapear pelo aplicativo, porque dá um senso de organização e também evita da pessoa chegar na empresa. Sabe quando você chega num restaurante de self-service, que você vai lá, não está muito atento, pega a sua comida, a hora que você vai sentar não tem mesa, e que você fica andando com o prato na mão, pensando, puxa, onde eu vou sentar agora, né? Uma empresa tem que estar dimensionado isso aí. Por exemplo, sim. Atendo, é certeza, sempre vai ter um lugar para a pessoa sentar. A única coisa é que não tem um lugar, não tem nem sala. A pessoa escolhe, hoje eu quero trabalhar no 3º andar, hoje eu quero trabalhar no 5º. Né? Eu acho que essa liberdade dá um senso de criatividade na pessoa e também uma sensação de que ela pode, ela não está presa no local, sabe? Eu acho que isso tem os dois lados, né? Então acho dois que lados. É uma discussão aí que dá para os dois lados, mas beleza. Isso que eu ia falar. Não tem o certo e tem o errado, tem aquilo que a empresa entende que no universo dela pode ser melhor, né? E fazer testes também. Você pode fazer um teste. Por isso que é muito ruim você pegar e voltar da pandemia e falar, nós vamos implantar tal coisa, se não der certo. Né? Então, vai fazendo diferença. Tem uma série de elementos envolvidos, né? Uma coisa que a gente percebeu e que eu vejo assim por diversas áreas que conversam é que foi extremamente otimizado a produtividade. Acho que as empresas vão pensar muito nesse processo, porque está rendendo muito, muitas reuniões, resolvendo muitas coisas. Mais rápido, né? Travou tudo que estava meio congestionado e a coisa está fluindo, e acho que houveram outras condições favoráveis, mas que foi uma coisa imposta e que a gente não teve saída, não teve. Quem esperava que isso ia durar tudo isso? Você falasse isso lá em março, vai falar, não, você é louco, né? Que nós vamos virar o ano assim. Vamos virar esse ano e o próximo, vai ter mais confusão. Gente, vamos para o meme da semana? Vamos. Então vamos lá. Próximo quadro, meme da semana. Põe na tela aí, Enzo. Vamos lá, pessoal, o meme da semana. Agora eu vou convidar a Gabi Lourenço para dizer qual é o seu meme da semana. Gabi, manda aí. O meu meme, até para deixar algo um pouco mais leve, né? Tem o Dia Mundial da Água e só o Palmeiras, até a água tem o Dia Mundial e o Palmeiras ainda não tem o seu Mundial. Então, assim, eu sou São Paulina, mas eu torço muito para que aí nos próximos anos, o Palmeiras ganhe o seu Mundial para acabar com a graça, né, da gente que fica zoando. Nos próximos 100 anos, por favor, né, Gabi? Vamos lá. Maurício, tem seu meme da semana? Tenho sim, ó. O meu é esse aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. O ET lendo ali 10 lugares que você nunca deve visitar e a frase: a prova que existe vida inteligente em outro planeta é que eles continuam por lá, não vieram para cá, então eles são inteligentes, porque se viesse para cá não era vida inteligente, era só vida. E outra, né? Se viesse para cá e encontrar Bolsonaro e Dória brigando aqui, era capaz de não ser muito bom, né? Podia levar eles embora para lá, ia ser um bom negócio, hein? Mas daí tinha que abduzir muita gente, não sei se ia caber na nave, né? É isso aí. Inês, qual que é o seu meme da semana, Inês? O meu meme, ele fala assim, esqueci, tem mais um mandamento, não compartilharás fake news. Então, o que a gente vê? Que fake news não é nada, nunca, não tem nada de construtivo, só destrutivo. E, plagiando você que me ensinou, a gente tem que lembrar de Dick, o vigarista, né? Que estava sempre na frente, ganhando a corrida, mas ele parava tanto para poder tentar atrapalhar os outros que nunca ganhou. Então, fake news para mim é isso. Muito bom. Aliás, essa imagem que você colocou aqui me lembra uma coisa, né? Me faz pensar que, obviamente, Moisés foi a primeira pessoa que, tecnicamente, fez um download da nuvem no seu tablet de informações, né? Exatamente, né?
Naquela época. Literalmente veio da nuvem, né? O meu é esse aqui, olha, dos computadores, dos videogames, aliás. É um videogame Nintendo falando assim, nossa, lembra de quando nós éramos o videogame da moda, né? E aí tem um aqui, ele diz, não, mas o outro aqui, o mais antiguinho, falou, eu não tenho memória, o Atari, né? Dizendo assim, eu não tenho memória, porque o Atari, eu não sei se vocês lembram, ele não tinha memória, né? Era um negócio muito doido, que eu não sei nem como que memória, funcionava. Nem vaga lembrança. Vaga lembrança, era só luzinha piscando, né? Queríamos tanto o Atari, era um presentaço, né? Olha. Nossa, eu adoraria ganhar um Atari de presente de Natal naquela época. Lá eu digo para você, tem gente com a minha idade que até hoje, se ganhar um Atari, vai ser o melhor presente de Natal do mundo, né? Que é o sujeito que gosta de coisas antigas. Hoje saíram umas edições especiais, né? Quanto? Hoje saíram umas edições especiais do Atari, né? Ele está todo restilizado e esse tem memória, sim. Inclusive, ele tem jogos já todos na memória, né? Então, e saíram várias edições, até faz um tempo já isso. Então, quer dizer, hoje, ainda assim, o Atari, que foi o primeiro aí, né? Vamos dizer, ele ainda continua arrebatando corações. Com certeza. Gabi, vou te contar um negócio. Essa edição especial do Atari, eu estava em 2018 nos Estados Unidos e eu fui no Walmart. E era aquela semana da Black Friday. Estava o Atari com todos os jogos dentro, eu não comprei, por $19. Nossa. Olha só. Poderia ter trazido para mim, hein, Maurício? Eu me arrependi de ter comprado até hoje. É que a minha esposa falou, você vai jogar esse negócio? Eu falei, não, $19 no lixo. Aí nós comemos um hambúrguer. Pois é, e o hambúrguer já acabou e o Atari poderia estar na tua casa até hoje. Mas tá bom, gente, a gente se aproxima do final do programa e eu, como âncora, Maurício, eu gostaria de te fazer um pedido, que você assumisse a ancoragem a partir desse momento aqui para se despedir das nossas duas convidadas, porque eu acho que você vai fazer isso com uma maestria muito grande e interessante. Então, tá bom. Vamos lá. Quero agradecer muito, Maria Inês, a você, pela sua inteligência, por você ter participado, ter contribuído tanto com o nosso programa hoje e já deixar um convite aqui para você voltar em breve, se você gostou. Está feito o convite. Muito obrigado. Deixe também o espaço para suas palavras finais aqui. Eu que agradeço, gente. É muito importante nós termos esses debates que trazem temas desse momento. Né? Confesso quando lá você vai conversar, eu falei, gente, eu não sou jornalista, eu não sou política, mas amei de paixão, recomendo e acho que foi algo muito construtivo. Muito obrigada pelo convite. Gabi, beijo enorme, super prazer. Você também, Maurício, que eu não conhecia. Aguinaldo, beijo no coração, meu amigo. Obrigado. E, Gabi, muito obrigado por ter ocupado aí esse espaço hoje. Segunda semana que a Gabi vem, inclusive, sinal de que, né, quando a pessoa volta, que a gente gostou bastante, né? Então, Gabi, tanto que eu já convidei a Maria Inês para voltar também. Então, tanto, Gabi, que a gente quer te agradecer, eu quero agradecer muito toda também a sua contribuição e dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui no Quatro em Pauta. Obrigado por abrilhantar nosso programa. Um super beijo também, fica aí as suas palavras finais. Eu que agradeço, Maurício, agradeço pela receptividade, sempre muito bacana aqui, e agradeço vocês, e é um prazer. Sempre que tiver a oportunidade, vai ser sempre um prazer participar aqui com vocês, que eu adoro o programa, sou fã do formato, então eu acho que esse programa ainda tem muito que crescer, muito que abrilhantar, né? Então, eu acho que é fantástico. Sempre que eu puder participar, vai ser uma honra. Muito obrigado, Gabi. E, Aguinaldo, obrigado a você, né, por vir com um corte de cabelo parecido com o meu, que aí a gente ficou igual. Valeu, parabéns aí pela coragem. Você sabe que todo dia eu me esforço para ter o cabelo igual ao seu, né? Mas deixa eu fazer aqui, já que a Gabi falou a respeito do formato, do programa, tudo isso, eu quero fazer um convite para você que está em casa, você telespectador, também vocês, Gabi, Inês, que agora no final do ano, depois, na segunda quinzena de dezembro, nós vamos soltar uma pesquisa sobre o formato do Quatro em Pauta e você, que está em casa, você vai responder. E a maneira que você tem de fazer, né, de receber o link para essa pesquisa, para essa enquete e responder, é mandando um e-mail para o pauta@quatroempauta.com.br, deixando seu contato para a gente responder com o link da pesquisa, ou enviando uma mensagem através do nosso Instagram, do nosso Facebook, ou de qualquer meio que você encontre
do nosso, ou aqui mesmo no chat, deixa o seu contato, manda uma mensagem para a gente com o seu contato, dizendo: eu gostaria de receber o link por e-mail, gostaria de receber o link no meu WhatsApp, gostaria de receber o link no direct do Instagram. A gente vai mandar de alguma maneira para você esse link, que no final do ano a gente vai compilar essas respostas e ter a segunda temporada do 4 em Pauta, baseado também naquilo que que a gente perceber que o nosso público gosta. Maurício, obrigado por mais uma semana juntos. Inês e Gabi Lourenço, uma honra estar com vocês. E você que está em casa... Eu quero deixar o convite para o Fala Inês, que eu não falei. Oi, fala, Inês! O canal do Fala Inês. Fala Inês está no YouTube, é o nosso canal. Está no descritivo aqui do programa, clica lá e vai lá no Fala Inês. Isso aí. Com certeza, vai no Fala Inês. Um abraço, até a próxima semana, gente. Gente, boa semana. Obrigada. Boa semana a todos.